A vida no Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, verso 14, nos diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos repetir mais uma vez. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por tua palavra. No poder do teu Espírito, Senhor, fala a cada um, ó Pai, aqui presente, Deus, para te conhecer, para te amar, te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Então, a finalidade da vida de um cristão, qual é a finalidade? Qual é o propósito? Qual é o porquê da vida de um cristão? Se eu pegar o microfone e perguntar a Arthur, e perguntar a cada um aqui dos presentes, certamente você terá a resposta para responder a pergunta: qual o propósito de ser um seguidor de Jesus? Para que seguir a Jesus? Porque tenho eu que vir a um ambiente chamado de assembleia, ou igreja, ou grupo dos salvos e alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Por que eu devo me reunir durante a semana? Porque eu devo ler a Bíblia? Porque eu devo orar? Porque eu devo adorar ao Senhor? A resposta, a partir de Romanos capítulo 8, verso 14, é que só há vida por meio da presença de Deus. No capítulo 8, do verso 14, a Escritura Sagrada está nos apontando e nos mostrando um caminho por demais excelente e importante para as nossas vidas. Só há vida cristã, só há vida espiritual, só faz sentido vir para a igreja, ser um seguidor de Jesus Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Vir para a igreja somente por vir, para brincar ou rever o outro, ou para assistir um culto, isso é coisa de crente natural. A Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 8, verso 14, está nos ensinando e nos exortando que ser um crente verdadeiro, ser um crente real, ser um crente que corresponde à vontade de Deus, só é possível por meio do auxílio e da ajuda do Espírito Santo de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 11, a Escritura Sagrada diz: se o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo é o mesmo que habita em cada um de nós, nós teremos nosso corpo transformado e receberemos a graça e o poder da ressurreição em nossas vidas. Logo, podemos concluir que ser um seguidor de Jesus, ser um adorador, prestar a Deus culto e adoração só é possível por meio do Espírito Santo de Deus. Somente através do Espírito Santo de Deus é que podemos agradar a Deus. Somente por meio do poder do Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas podemos satisfazer a Deus. Algumas pessoas que nós conhecemos que dizem
eu preciso fazer algo para agradar ou satisfazer a Deus. Eu preciso orar, ou eu preciso contribuir de forma voluntária com os dízimos e ofertas, ou eu preciso fazer um jejum, ou eu preciso, diante de toda a manifestação da bondade de Deus, lhe prestar um culto de adoração através dos instrumentos e da minha voz ao Senhor. Tudo isso nós devemos fazer com a motivação certa e movidos pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. O fato é que a carta de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano 57 depois de Cristo, isso quando ele estava em Corinto, essa carta é por demais importante e nos traz ensinos importantes para a vida cristã. O apóstolo Paulo, ele escreveu a partir do capítulo 1 até o capítulo 7, falando sobre a condição humana, sobre a nossa limitação de servir a Deus, sobre as motivações erradas de nos chegarmos diante de Deus e muitas vezes até de ignorarmos a pessoa de Deus em sua criação. Do capítulo 1 ao capítulo 7, o apóstolo Paulo descreve a condição humana, marcada pelo pecado, marcada pela condenação da lei, a incapacidade humana, a incapacidade de nos chegarmos diante de Deus. Mas é no capítulo 8 de Romanos que Deus inspirou o apóstolo Paulo para exortar aos cristãos no seu tempo, e cada um de nós temos também as Escrituras Sagradas em nossas mãos para perceber esse tema essencial às nossas vidas. Só é possível corresponder a Deus, só é possível agradar a Deus, só é possível servir a Deus, só é possível adorar a Deus, só é possível obedecer a Deus se o Espírito Santo habita em nós. E a pergunta nessa hora é: o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita em seu coração? O Espírito Santo é uma realidade verdadeira em sua vida? A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, verso 14, que todos nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Logo, somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não habita no coração do crente, não habita no coração do seguidor do Senhor Jesus Cristo, ele não pode agradar a Deus, ele não pode corresponder a Deus, ele não pode satisfazer plenamente toda a justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele tem um propósito de vir ao nosso mundo, de entrar no mundo dos homens marcados pelo pecado, e o propósito narrado em Romanos capítulo 8, verso 14, é trazer os homens que estavam guiados e aprisionados pelo poder do pecado, tornar esses homens e essas mulheres livres do pecado, para agora serem libertos do pecado, mas agora governados e guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que é dominado, governado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus é chamado de filho. Algumas pessoas que dizem: eu sou filho de Deus porque nasci em um lar cristão. Eu sou filho de Deus porque a minha mãe é religiosa. Eu sou filho de Deus porque um dia me batizei. Eu sou filho de Deus porque participo de uma cultura religiosa. Mas a Bíblia,
palavra de Deus, ela nos leva a perceber, a compreender que só de fato somos filhos de Deus se o Espírito de Deus habita em nós, se o Espírito de Deus tem transformado nossa mente, transformado nosso coração, mudado as nossas vidas, nós somos filhos de Deus. É difícil seguir a Jesus Cristo, é difícil obedecer a voz do Senhor Jesus Cristo, fazer a sua vontade, estar no centro da vontade de Deus. Não é fácil. Abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades, abrir mãos de todos os nossos prazeres. A Bíblia, a palavra de Deus, insiste em dizer que só é possível obedecer a Deus, agradar a Deus, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não basta vir para a igreja, não basta usar um crucifixo no pescoço, não basta usar uma etiqueta ou um símbolo cristão na roupa e mostrar para as pessoas que eu sou alguém simpático ou próximo de Deus. A Bíblia diz que somente através da presença vivificadora do Espírito Santo em nossas vidas é que podemos de fato ser reconhecidos como filhos verdadeiros de Deus. Por isso que nessa noite, à luz de Romanos capítulo 8, verso 14, só há vida por meio do Espírito Santo de Deus, e a vida no Espírito é a marca verdadeira dos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em tua vida, você é morada, casa, habitação e lugar para Deus residir. É por demais importante a mensagem do Natal. A mensagem do Natal fala que Deus, ele decidiu entrar em nosso mundo, mudar as histórias dos homens, crucialmente através do sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas que a vida de um menino, de um bebê, aponta para a realidade salvadora de Deus no mundo de homens marcados pelo pecado. Segundo, o pecado, como diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos estão separados e distantes de Deus, logo ninguém consegue agradar a Deus. E em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que há um pagamento, uma retribuição para todo aquele que ama o pecado, e a Bíblia diz que é a morte. Por isso que a mensagem do Natal é Deus entrando em nosso mundo para pagar o preço do pecado, libertar todo homem, toda mulher escravo do pecado, tornar livres do poder da condenação da lei e do jugo do pecado, para agora serem governados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem aqui, nessa noite, sabe responder o que aconteceu após a morte e a ressurreição de Jesus? Você sabe o que foi que aconteceu depois que Jesus Cristo ele morre e ele ressuscita? Há um evento especial que mudou a história da vida dos discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que depois que Jesus ele morre e ressuscita,
Ele envia o Espírito Santo a todo aquele que crê, como promessa de Deus para tornar possível a nossa vida diante de Deus. Nessa noite, à luz da palavra de Deus, precisamos crer que se o Espírito Santo habita em nossas vidas, nós somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não habita em nossas vidas, nós somos religiosos, acostumados com símbolos, figuras e um ambiente religioso. Mas a Bíblia diz que todos que são guiados, governados, orientados, movidos pelo Espírito Santo de Deus, são chamados de filhos de Deus. Não basta obedecer à mãe, não basta obedecer à professora, não basta dizer que é alguém educado e disciplinado. A Bíblia diz que é necessário passar pela experiência da conversão, do arrependimento, e ter de fato a experiência do Espírito Santo, que o mesmo que habitou em Jesus e que ressuscitou ele ao terceiro dia, também habitando na vida de cada crente. Então a nossa reunião, ela tem algo especial. A nossa reunião, ela tem algo marcante e algo diferente de qualquer outra reunião. O Espírito de Deus habita no meio de nós, dos redimidos, dos comprados pelo sangue do Cordeiro, dos restaurados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, à luz de Romanos capítulo 8, verso 14, precisamos entender que Deus, Ele requer de nós não emoção, não arrepios, mas uma vida governada, dirigida, obediente a Deus. Só é possível obedecer à voz de Deus se o Espírito Santo habita em nós. Você conhece alguém que não é obediente a Deus? E algumas pessoas repetem e dizem para ela: seja obediente, seja temente a Deus, busque a Deus, mas a pessoa é desobediente, a pessoa é indisciplinada, a pessoa não quer nada com Deus, porque não basta somente estar acostumado com um tema religioso, ouvir a um ambiente religioso. É necessário ter um encontro restaurador, vivificador do Espírito Santo, de fato habitando na vida de um homem, de uma mulher, para que ele se torne alguém governado por Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 17 e verso 18, a Bíblia diz que não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma vida cheia de Deus é como alguém que recebe a presença de Deus invadindo, tomando, como um copo de água sendo preenchido, tornando pleno, cheio, e enchendo esse copo, a tornar abundante a presença viva e poderosa de Deus em nossas vidas. Alguém que é submisso e obediente à voz do Espírito Santo de Deus não perde a sua vontade, mas a sua vontade é controlada
pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Insisto em dizer que é difícil ser um crente, é difícil ser um seguidor de Jesus, é difícil alguém caminhar no caminho de Jesus, porém é possível, através de uma abertura, de um convite pessoal, de uma autorização, de um reconhecimento de um governo superior, absoluto e soberano, da presença de Deus em nossas vidas. Por isso que há tantos conflitos na vida de crentes carnais, naturais, em querer fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do Espírito. A Bíblia chama isso de um conflito espiritual. Mas quando nos rendemos plenamente ao poder e ao governo do Espírito Santo de Deus, a Bíblia reconhece e define esse alguém governado pelo Espírito Santo como filho de Deus. Quem é filho de Deus reconhece a Deus como um Pai. Quem é filho de Deus reconhece Deus no trono. Quem é filho de Deus reconhece a sua palavra poderosa como governadora e orientadora das nossas vidas, em tudo o que fazemos e sobre todas as nossas vontades. Mas em segundo lugar, a vida no Espírito nos conduz a uma relação de filiação, não de escravidão. Quem aqui tem medo de obedecer à mãe? Quem aqui tem medo de obedecer ao pai? Quem tem medo aqui de obedecer à professora? Quem tem medo aqui de ser repreendido pelo adulto ou pelo mais velho? A Bíblia diz que quando nós nos tornamos filhos verdadeiros de Deus e reconhecemos a nossa filiação, ou seja, mudança de natureza, quando há uma mudança interior, é fácil servir a Deus. Deus, Ele não quer nos machucar. Deus, Ele não quer nos maltratar. Deus, Ele não quer nos esmagar. Mas Deus, Ele deseja se relacionar com cada um de nós como filhos amados. E como é que um pai trata os seus filhos? Com amor, com mansidão, com bondade, com comunhão, com um relacionamento íntimo, amoroso, prazeroso, se necessário, como diz a carta lá em Hebreus, que o pai corrige ao filho porque o ama, se necessário chamar a exortação, puxar a orelha do filho. Mas a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, verso 14, e assim podemos concluir, que somente aqueles que são filhos reconhecem a habitação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Somente aqueles que são filhos tornam-se amados de Deus. Somente aqueles que são filhos reconhecem que são adotados por Deus e inseridos na família de Deus. Então, à luz de Romanos capítulo 8, verso 14, precisamos compreender que o Espírito Santo, ele quer nos conduzir
em amor. Ele quer nos levar de um estado de escravidão do pecado, agora a um governo pleno, soberano, por meio das palavras de Cristo em nós, e assim reconhecendo a nossa filiação e nova natureza operada por Ele em cada um de nós. Você deseja ser obediente a Deus, ser temente a Deus, corresponder à voz de Deus, estar no centro da vontade de Deus? Você precisa ter convicção que o Espírito Santo de Deus habita em você, mora em você, está vivificando a sua vida para tornar cada crente participante das promessas e do retorno do Senhor Jesus Cristo. Essa é a garantia do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não é somente o que fazemos no culto, não é somente o que oferecemos no culto, mas o mais importante, o que somos em Cristo Jesus, e que por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações, é que Deus Ele nos ama. E por isso, como diz lá no finalzinho da carta aos Hebreus, oferecemos ao Senhor louvor, gratidão ao Senhor por causa do seu sacrifício, da sua salvação revelada na cruz do Calvário, frutos dos lábios sinceros que expressam gratidão ao Senhor. Somente pode adorar ao Senhor, servir ao Senhor, aquele que tem a sua vida rendida e governada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, esse tema é dirigido a cada um de nós, adultos, adolescentes e também juniores e crianças. O grande propósito de Deus para as nossas vidas é governar as nossas vidas. Você deseja permitir que Deus governe a sua vida? Então fique em pé, vamos orar, vamos dar graças ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque reconhecemos que o Senhor é Deus soberano, Rei dos reis, Senhor Deus da criação, Senhor que venceu a morte, venceu os grilhões da morte, rompeu o poder da morte, no poder do Espírito Santo ressuscitou, no poder do Espírito Santo foi vivificado, no poder do Espírito Santo foi levantado, e assim, Senhor, também sob o poder do Espírito Santo, nós fomos também vivificados, nós também fomos sepultados, nós também fomos, Senhor, levantados, nós somos, Senhor, chamados filhos de Deus, restaurados, justificados, amados pelo Senhor, para vivermos uma vida de santificação, em santidade ao Senhor. Abre, Senhor, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, ó Deus, para compreender que é através do Espírito Santo que podemos corresponder, satisfazer, está no centro da Tua, Senhor, vontade. Ó Deus, desperta cada vida aqui presente para essa realidade espiritual, que só há vida verdadeira, de fato, sermos filhos de Deus, se o Espírito de Deus habita em nós. Que assim seja, Senhor, essa verdade pulsando, transformando, nos levando, Senhor, a viva experiência e viva esperança do Senhor em nós, governando nossas vidas, dirigindo nossas vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.